E partindo do princípio do assunto de que até mesmo o verbo chamado diabo não há uma definição, pois antigamente no hebraico se falava em Satã, o Satanás, aquele que acusa, o acusador, e quando fala diabo, vem diálogo, aquele que persuade, tem o poder de persuasão, de convencer. E aí vem a antiga serpente, o dragão. Então veja que cada tempo, cada definição tem uma distinção diferente. E vemos que estudos mostram, pesquisa mostra de que não houve só um diabo, houve muitos diabos. O diabo dos séculos passados foi um, teve as suas operações, as suas limitações e de uma certa forma também foi todo um contexto. Teve os seus altos e baixos e também teve a sua atuação de vilão e também teve a sua parte de vítima também. Então, sendo um assunto persistente, algo que não quer calar, algo tão sensível que as pessoas não têm aquela unção, aquela confirmação, aquela autoridade do Espírito Santo de Deus e de Jesus para dialogar e abordar esses temas e esse debate. Porém, voltando mais para o assunto psicológico, da psicologia, de uma psicóloga, um psicólogo, aquele que está com aquela paciência de ouvir o problema e tentar tratá-los da melhor forma, da forma pacífica e pacificadora. Então vemos que quando chega o assunto de ter esse verbo tão extrapolado chamado desgraçado, o desgraçado, que não é o mesmo que sem graça, vemos uma conjectura interessante em termos de que alguém no passado morreu de tanto rir, infelizmente. Foi morto de tanto rir, tamanha foi a graça que ele riu tanto que não aguentou, que o coração certamente sucumbiu. E esta pessoa, este ser, morreu de tanto rir. E depois nasceu uma pessoa meio que desgraçada. E não tinha nada, nada. Mas por que essa pessoa morreu de tanto rir? Porque mostraram para ele que ele tinha feito alguma coisa ou criado alguma coisa que não era verdade, uma coisa inadmissível, que não era verdade. Porém, quando fala criar algo, quando fala o nada, foi observado o entendimento de que até mesmo o nada tem a sua distinção, ou seja, existe um tipo de nada de um jeito, outro tipo de nada de outro jeito e outro tipo de nada que não existe nada de outro tipo. E tendo esse ser maravilhoso chamado Deus, juntando um nada daqui, outro nada dali, só nada, aquela coisa que o povo às vezes fala, aquele ali não presta, ele não serve para nada. Amém. Já estava preenchendo um certo espaço e Deus tranquilamente juntando lá os seus nada e de tanto juntar nada com nada, criou-se alguma coisa maravilhosa. Então justamente fala que ele é o tudo e o nada. Olha que coisa maravilhosa. Porém, quando se fala a respeito de diabo e esses outros seres, eles vêm sempre tentando o quê? O que já tem, o que já existe, e tentando sempre ter aquela autoria e tentando pegar para si todos os méritos e deméritos e honrarias como se fosse o criador de alguma coisa, sendo que na verdade não é, não criou, apenas conseguiu ajuntar e de alguma forma houve um sentido de transferência, sobre fazer uma transferência, transferiu
E nesse sentido, o Senhor trouxe essa coisa, querendo dizer assim, porque todas essas coisas do passado? Porque, infelizmente, algum dos líderes pediu e requeriu alguma coisa que não estava no. Poderia estar no aspecto de alcance, porém estava além do alcance. Porque quando Deus retratou e chegou perante esses patriarcas, esses líderes, o Deus esconder minúsculo, e falando: ora, você quer destruir o quê? Por que você quer destruir tal povo totalmente? Essa é a sua medida? Destruição total? Por quê? Está achando duro e pesado esse fardo? Pode porventura você criar alguma coisa? Pode criar vida? Pode matar? Pode ressuscitar? Você tem o poder de criar? Infelizmente eles não tiveram esse poder. Tem poder de se refazer? E eles ficaram calados. Porque eles tiveram esse exímio aperfeiçoamento em se transferir, apenas se transferir e se aperfeiçoar de alguma forma, mas até isso chegou um limite. E foi entendido também que até mesmo as trevas e o mal têm um limite. Tudo tem uma proporção de limite. Maravilhosamente. E o Senhor tem dado a oportunidade de tratar desses assuntos porque são coisas que não só influenciam a todo o povo, nação tribilíngue, nos 5 continentes, e são coisas que verdadeiramente afetam todos nós, intercaladamente, conscientemente e inconscientemente. E o Senhor tem dado o quê? A misericórdia e o zelo dele tratando desses assuntos, principalmente com as lideranças, com os líderes, dando sabedoria, prudência. E o grande mandamento não passa disso. Temer a Deus, primeiramente, dever de todo homem, todo ser humano, toda mulher, todo ser. Temer primeiramente a Deus é o princípio de toda sabedoria e zelar e guardar o que Deus vos deu. Isto, a família. E quando a pessoa muitas das vezes esteve preocupada, falou: devo me fortalecer, devo me preparar para a peleja, para a guerra, para os tempos difíceis. Porém, quando existe uma possibilidade ali de força, quer dizer, vou me fortalecer, automaticamente já está puxando, atraindo alguma coisa que vai, não digo confrontar, mas vai de uma certa forma requerer alguma coisa. Quer dizer, para que essa força toda? Qual a sua intenção? Mas isso, infelizmente, já não se debate mais, porque as nações, elas se prepararam. Como diz aqueles jargão popular, se quer ter paz, esteja preparado para a guerra. Então são coisas tão que acabou virando uma certa mania, porém não é totalmente exato. É uma ilusão, na verdade, porque os desígnios que Deus deu foi isso. E verdadeiramente o Senhor tem cumprido e tem dado livramento. E devemos apenas obedecer. Mas é difícil mesmo, porque se os antepassados houve essa diversidade, esses empecilhos, eles também fizeram tudo na medida para tentar se desvencilhar de todas essas coisas hereditárias, coisas que eles foram, de uma certa forma, condicionados e acondicionados, e de uma certa forma também sendo induzidos ao erro, algo terrivelmente. Mas ainda bem que o Senhor Deus tem trazido discernimento e revelação para restauração, não para fazer nenhum tipo de
contravenção mental, não, apenas para desvencilharmos e nos libertarmos de todas essas coisas hereditárias.